Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 105 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Sara, que na ocasião da gravação desse programa ainda estava viva no Rio de Janeiro. Ai, espero permanecer, né, pra ouvir o programa editado. Eu sou a Sara e tô aqui com o Juliano, que ainda acha que eu vou destruir Tóquio. Eu sou o Juliano, tô aqui com o Marcos, que tem talento pra dar e vender. Boa. Na verdade, mais pra vender. Pra vender. Marcos Soares, de volta ao podcastirmãos.com. Faz tempo, hein, Marcos, que você não participa? Faz Recusando tempo, todos os convites, muitos compromissos, né? Ele tá lento. O problema é que vocês têm tido muita atividade, eu não consigo acompanhar esse ritmo, eu já não tenho mais idade pra isso. Ah, tá bom. Mas precisa voltar, Marcos. A gente sente falta das suas participações aqui. Apesar de, na Colunete, toda semana tem um artigo seu aí, o pessoal curte bastante, né? Esse ano pelo menos, quase toda semana. Marcos é o primeiro colunista de Irmãos.com, pra quem não sabe, né? Ele escreve exclusivamente pra Irmãos.com desde 2000. Desde Olha o só. tempo da Olivete. É verdade. Eu não digitava, eu datilografava. E o Marcos tá com um projeto novo e a gente viu que tem tudo a ver com o podcast. A gente quer divulgar isso e falar sobre o tema, um dos temas que ele tem abordado nesse projeto. Conta pra gente dessa nova fase da sua vida de consultoria empresarial com a Talenton. Por isso que a gente fez várias piadinhas com talento, né? Porque Talenton vem do grego e significa talento. Conta pra gente o que é a Talenton, Marcos. A Talenton é uma empresa de formação de pessoas, de treinamento na área de formação mesmo, não é na área de gestão de pessoas no sentido de RH e departamento pessoal, essas coisas. Se propõe a ser um instituto para treinar pessoas, seres humanos, para serem melhores como pessoas e, consequentemente, como profissionais. Tá, mas que tipo de treinamento que vocês oferecem? Você, né, no caso. A Talenton e seus associados oferecem treinamentos na área de comunicação, de liderança, gestão de projetos, trabalho em equipe e por aí vai. E quem são seus associados, Marcos? Conta pra gente. Eu mesmo. Irene. Não, Irene ainda não. Irene ainda não deu pra contratar a Irene. Por enquanto, você lembra daquele tempo que a gente falava memim comigo? Só que teve contigo não teve ainda, é só o memim comigo mesmo. Memim comigo. Não, na verdade, a gente tem algumas parcerias em áreas como mídias sociais, por exemplo, né? A gente produz conteúdos também para mídias sociais e tal, então tem alguns parceiros nessa área. E às vezes as empresas nos procuram com pedidos de consultoria em áreas específicas de treinamento, programas de qualidade, coisa assim. Aí a gente tem um pessoal que a gente trabalha junto. Mas na verdade o que eu faço mesmo é palestra, treinamento, curso para esse tipo de área. E um dos treinamentos que você oferece é esse de espiritualidade no trabalho, né? Você estava falando pra gente, esse você oferece para cristãos, né? Na verdade assim, a gente tem uma das áreas da Talenton é trabalhar esse tema que você citou. É que nada mais é do que como ser cristão também no trabalho, né? Lembrar que somos cristãos também no trabalho. Todas as palestras que a gente dá, todas as palestras que a gente oferece, os treinamentos e tal, eles são baseados em princípios cristãos. Aliás, não só a gente, né? Todo mundo que está fazendo alguma coisa aí nessa área de treinamento, isso aí virou uma febre, né? Eu tô tentando surfar um pouquinho nessa onda também. Quem fala alguma coisa que presta, tá falando baseado na Bíblia, às vezes até sem saber. Os que não falam nada que presta, você não pode aproveitar mesmo. Então, na verdade, as empresas estão percebendo, talvez sem saber até, aquilo que a Bíblia ensina, isso vai funcionar. Às vezes não sabem que é de lá que tirou, mas é de lá que vem. Eu recebi até um e-mail do Max Geringer, era muito legal. Ele falava vários conselhos como se fosse de líderes atuais de empresas. Ele inventa... Conselhos úteis, Eu vi isso também. Ele inventa o nome de um guru e dá vários conselhos, né? E no final ele fala que são conselhos bíblicos, que Salomão já estava falando isso. Eu não sou o Max Geringer e também não vou conseguir mandar um e-mail para Sara porque ela me deletou dos seus contatos há algum tempo. Mas eu faço isso muito antes dele sonhar em fazer isso aí. Eu tenho uma palestra que eu, inclusive, na verdade um estudo bíblico.
são 9 passos para uma vida feliz. Eu não sou favorável a essas receitas assim, mas são 9 passos porque são 9 versículos de Eclesiastes que a gente faz e faz a mesma brincadeira que ele fez. Só que como a gente faz na igreja, então costuma-se ler o texto primeiro, senão aí o pessoal... É diferente do que ele fez, né? Ele falou que se ele falasse o texto primeiro, ninguém ia prestar atenção. Se eu na igreja não falo o texto primeiro, ninguém presta atenção porque diz que eu não estou lendo a Bíblia, então aí eu leio primeiro. Eu tô vendo aqui, esse Talenton Brasil aqui, esse site, esse Twitter também? Sim. Porque você acha que eu não posso ter um site? Não é isso. Não, eu acho que você não pode ter um Twitter, Marcos. Não, eu não tenho um Twitter. Quem tem o Twitter é o Guia do Discipulado. E a Talenton Brasil é uma pessoa jurídica, eu, pessoa física, não tenho. Não, ok. Não, é que você coloca uma frase de Nietzsche. Você não tem medo de alguma pessoa olhar e tipo, caraca, o cara tá citando Nietzsche, ateu, herege, e ficar com receio do treinamento? Não, na verdade a Talenton, ela é uma empresa como qualquer outra. Ela não atende só evangélico, ela atende quem quiser, né? E, para dizer a verdade, quem colocou essa frase não fui eu, foi a minha assessora de imprensa. E você concorda ou não? Como é a frase da semana, não li ainda, deixa eu ver. Não basta ter-se talento, é preciso ter-se o vosso assentimento para o possuir. Não é verdade, meus amigos? Acho que tem a ver. Não é porque ele é ateu que ele não pode ter razão, né? Na verdade, até um relógio parado tá certo 2 vezes por dia, né? Então tem gente que fala muita bobagem, mas que fala de vez em quando alguma coisa. Não, eu já li livros dele, eu só tô perguntando porque, assim, realmente tem gente que tem preconceito, né? Eu não leio Nietzsche, não me interesso por saber o que ele pensa, para dizer a verdade. Não leio mesmo, assim, não tenho nenhum interesse. Mas as frases que a gente cita pessoas que, inclusive, esses dias eu citei até o Fernandinho Beiramar. Quer dizer, as frases são diferentes da filosofia que está por trás do que a pessoa realmente pensa e tal, né? Nem sempre expressa o todo daquilo que ela pensa. Eu já citei, por exemplo, provérbios budistas até nas minhas pregações. Não quer dizer que por isso eu concordo com o budismo. Falando do tema do nosso programa hoje, pensando em espiritualidade, vamos tentar discutir um pouquinho e entender o que isso tem a ver com o trabalho e por que as empresas estão buscando cada vez mais esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, né? A gente vê, uma época atrás, pessoas dizendo que essa questão de espiritualidade ia morrer, ia ficar de lado, cada vez mais racional, cada vez mais a razão tomando lugar nas empresas, e a gente vê agora um caminho inverso, né, Marcos? Por que você acha que cada vez mais empresas, até mesmo pessoas que não são cristãs, estão buscando um tipo de espiritualidade e vendo nisso uma maneira de melhorar o rendimento dos seus funcionários? Eu acho que na verdade é porque eles perceberam que as virtudes de uma pessoa bem desenvolvida espiritualmente são úteis para a produtividade dela e, consequentemente, vão aumentar o lucro do patrão. Na verdade, é por isso. É mais ou menos a mesma razão pela qual, lá pelos anos 80, as empresas começaram a se preocupar com a nutrição dos funcionários. Porque eles perceberam que se o cara comesse demais na hora do almoço, de tarde ele não produzia e dava prejuízo. Então é a mesma razão. Não é por uma razão nobre, é por uma razão de interesse mesmo, né? A minha chefe antiga, ela assumiu lá o condomínio. Ela não virou síndica, ela estava trabalhando na organização do prédio. E ela chegou um dia gritando no trabalho: eu só vou contratar agora assembleiano, eu só vou contratar crente que vai trabalhar de calça e de blusa comprida, porque esse pessoal não bebe. Porque chega segunda-feira, falta metade dos porteiros. Aí a gente fica sem ninguém na portaria, porque aquele pessoal enche a cara no fim de semana, só vai os crentes. Eu só vou contratar crente agora, vou pedir para colocar no currículo qual é a religião. Então tem, não, mas tem muito disso. Se aconteceu isso, eu ficaria felicíssimo de ter ouvido. O pior é quando você escuta o contrário. Como eu tenho escutado crente, eu não trabalho nunca mais. Uhum. Agora, na verdade, Paulinho, a sua pergunta, eu respondi uma parte dela. A outra questão é a seguinte: precisa ver o que as pessoas querem dizer quando elas falam que estão preocupadas com espiritualidade no trabalho. Uhum. Essa já é uma outra discussão, uma outra questão. Está havendo uma busca muito grande, você colocou aí até o contraponto com a razão, está havendo uma busca muito grande pelo misticismo, né? O que na concepção bíblica não é a mesma coisa de espiritualidade.
espiritualidade, né? Pode ser que eu tô entendendo errado, mas parece um pouco estranho. Talvez você precisar de ensinar um crente a ser crente no trabalho. É verdade. Assim como é estranho você ter que ensinar um crente a ler a Bíblia, por exemplo. Mas muita gente ainda precisa. Porque o que está acontecendo, assim, de uma forma geral, com o mundo, né? Não só com os cristãos, ou mais ainda, trazendo mais para a nossa realidade, pelo menos para mim, que é onde eu transito mais, com os cristãos evangélicos, né? O que está acontecendo é que se busca supostamente uma espiritualidade nova, né? Está se discutindo muito, está se questionando muito o que é espiritualidade e tal, e eu acho que isso é bom por um lado, mas tem um outro lado que as pessoas estão querendo reinventar um negócio que não tem que reinventar, né? Então você acaba tendo que ser engenheiro de uma obra que já está acabada. E aí dá só para estragar, não dá para fazer nada, né? Exatamente. Ainda mais com o engenheiro que fez a obra, né? Então o que eu quero dizer com isso? Assim, é justamente o que você perguntou. Por que eu tenho que ensinar um cristão hoje que ele precisa ser cristão no trabalho também? Porque o conceito de espiritualidade que se criou é que você é cristão na igreja, lá no templo, você é cristão no culto, você é cristão quando você está lidando com as coisas que são assim chamadas de espirituais. É o chamado de vida espiritual, né? E vida material. É um conceito que a gente foi criado ouvindo, né? Você tem que desenvolver a sua vida espiritual como se fossem duas coisas diferentes, né? Então, se busca hoje discutir uma nova espiritualidade, na verdade não é uma nova espiritualidade, nem outra espiritualidade, nem uma espiritualidade contemporânea, não é nada disso que tem que se buscar. O que tem que se buscar é o que a espiritualidade bíblica propõe desde que ela foi escrita. Na verdade, ela parece nova porque ela está tão distante, talvez, que as pessoas não conhecem. Então parece novo, mas é uma coisa que já existe há milênios. E por não conhecer nem a original, digamos assim, às vezes estão se propondo novas aí que de novo não tem nada e que nem tem nada a ver com espiritualidade também, né? Então as pessoas não conseguem discernir direito. Então qualquer coisa que estão jogando aí se mistura filosofia com sociologia, com um monte de IA aí que de Bíblia mesmo não tem nada. Quando você espreme, de espiritualidade verdadeiramente dita, não existe nada. Na verdade, você até comentou um pouquinho atrás, o que se aplica, o que eu percebo assim que existem palestrantes que fazem isso, aplicam os conceitos cristãos como uma filosofia. Exatamente. Sem nenhuma ação do espírito, sem uma questão espiritual, como a filosofia. Ame ao seu próximo, como filosofia, não como o cumprimento da palavra de Deus. É uma praxis, né? Você faz aquilo mecanicamente, seguindo como se fosse uma norma. E aí tem uma vantagem ainda. Se as pessoas fizessem só dessa forma, o mundo já seria muito melhor. Se você tirar toda a espiritualidade que Cristo nos ensinou e pegar o que ele ensinou como um conceito filosófico, o mundo já seria muito melhor. Aplicando a espiritualidade, que é o correto, a gente estaria quase no paraíso aqui. Eu sempre digo isso quando eu estudo, por exemplo, a lei de Moisés, que pouca gente se interessa em estudar porque não tem graça, né? É só lei, não é graça. Então a pessoa não estuda. Então, assim, se a sociedade fosse baseada naquelas leis, por mais antiquadas que elas pareçam, o nosso mundo seria realmente muito melhor, né? Então, é por aí. Não estou dizendo que tem que fazer isso, não, tá? Só estou dizendo assim, os princípios que estavam por trás da lei de Moisés, né, que serviam para aquela época e tal, eles tornavam a sociedade muito mais justa, muito mais equilibrada, muito mais... tudo isso que a gente busca hoje, né? A gente já tem falado sobre espiritualidade recentemente no podcast Irmãos.com, é um tema recorrente aqui porque é uma coisa importante de se pensar, né? E para voltar nesse tema, eu gostaria de saber a sua opinião, Marcos, ou como você vê que a Bíblia chama espiritualidade, ou qual a definição que a Bíblia dá para a espiritualidade? Bom, a Bíblia não chama nada, na verdade, de espiritualidade. Essa palavra não está na Bíblia, né? Existe esse conceito assim, assim como o cristianismo também não está na Bíblia. Mas o que a gente pode entender, olhando o que a Bíblia fala sobre isso, é que é o seguinte, né? Basicamente é o seguinte, vamos tentar resumir de uma maneira bem didática, assim. Muita gente pode falar assim, não está na Bíblia, então não existe. Gente, poodle não está na Bíblia e existe, tá? Não está na Bíblia a palavra espiritualidade, né? É, a palavra, mas existe o negócio. É porque tem gente que pega ao pé da letra, né? Se não tá, é porque não tem ou você tá falando besteira. O que a Bíblia ensina sobre o assunto, né? Primeiro, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Entre as muitas coisas que isso quer dizer, essa expressão, uma delas é que nós somos tripartidos. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Sendo o corpo a parte material, né, do ser humano, a alma a parte das emoções e o espírito a parte do transcendente, aquilo que faz com que a gente consiga ter contato com o eterno, com aquilo que sai da nossa dimensão. Então, se partindo daí, o espírito é a parte que nos liga a Deus, portanto, é aquilo que nos faz ter a possibilidade de nos relacionar com Deus.
né? Porque Deus é espírito e tal. Então, os seres humanos diferem dos animais fundamentalmente por isso. O cachorro, o gato, ele tem alma, porque ele tem emoções, ele tem ânimo, é isso que significa a palavra alma. Então é por isso que o seu cachorro fica triste e se alegra, assim como você. Só que o cachorro não ora pela comida, por exemplo, né? Ele não agradece pelo alimento, porque ele não tem essa parte transcendente que a gente tem. Então, por isso que o cachorro não vai pro céu, né? O cachorro não tem céu, o cachorro vai pra terra e acaba ali e tal. Poxa. É nesse sentido que Salomão compara o ser humano com o animal. Até lá em Eclesiastes, Salomão fala, o homem é como um animal. Um morre, o outro morre, desfaz no pó e acabou. Porém, o homem, e o próprio Eclesiastes vai falar isso, Deus colocou a eternidade no coração do homem. É isso que o diferencia, né, dos animais. Só que tem um detalhe. Adão e Eva, quando pecaram, a Bíblia diz que eles morreram. Quer dizer, essa sua capacidade de se relacionar com o eterno, que a Bíblia chama de comunhão, né? Essa comunhão com Deus foi interrompida por causa do pecado. A partir daí, todo mundo nasceu nessa condição. Então, o homem nasce naturalmente sem o seu espírito estar ligado a Deus. É isso que a Bíblia quer dizer quando ela fala que nós somos mortos em nossos pecados. Então, o homem sem Deus, ele não tem espiritualidade possível. Ele não tem como se ligar com o transcendente. Ele precisa fazer isso através de Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que a Bíblia traz para o ser humano. Se você quer ter comunhão com Deus, tem que ser através de Jesus, e aí você vai retomar a sua comunhão com Deus. Aí você vai passar a ter espiritualidade de verdade. Fora disso, você pode chamar do que quiser. Você pode chamar de religião, você pode chamar de dogma, você pode chamar de doutrina, você pode chamar de ocultismo, você pode chamar do que quiser. Fora disso, não tem espiritualidade. Então, o conceito bíblico de espiritualidade é: eu estou morto dos meus pecados, eu nasço de novo. Esse é o conceito do novo nascimento, através da fé em Cristo, e aí eu passo a ter comunhão com Deus. É isso aí que é espiritualidade. Agora talvez você vai querer saber o que isso tem a ver com o trabalho. Isso, eu tô tentando formular aqui. Ô Marcos, mas o que isso tem a ver com o trabalho? Boa pergunta. Olha, foi muito bom você perguntar isso, Juliano, porque me dá a oportunidade de falar, mas eu vou falar na réplica. Falar o quê? Não é assim que o pessoal estava fazendo no debate? Eles falavam o que eles queriam, depois falavam na réplica, continuavam o que eles estavam falando. A pergunta mesmo, ninguém respondia. Ah, isso é verdade. Ninguém respondia nada. Fica a dica do podcast 105, esposinha. É o último Fica a Dica antes de acabar o ano, hein? Não é não. Tem mais um programa ainda em 2010. Mas é o último Fica a Dica antes do Natal. E assim, chegando um novo ano, a gente não tem como deixar de recomendar os devocionais da Agnus. Até porque todo ano as pessoas fazem um monte de promessa. Esse ano eu vou ser uma pessoa melhor, não sei o que tem. E nada como ser uma pessoa melhor falando com Deus todo dia de manhã, não é? Pois é, nada como começar um dia com um bom devocional. Você tem a sua Bíblia, mas é legal ter um guia para você seguir e fazer uma reflexão antes de começar o dia, ou na sua folga, no espaço que você tem durante o seu dia. Então tem aí no post do podcast um link para os 6 devocionais que a Agnus está apresentando pra gente nesse final de ano e começo de 2011. E também é uma dica muito legal para dar de presente, não é? Essa época de dar de presente, se bem que, né, tal já era, né, mas... Não, mas dá para dar presente, bom princípio, né? Bom princípio, que ótimo! Dá um presente de ano novo aí, nada como começar o ano já fazendo alguns devocionais. Olha só, tem devocional aqui para casais, tem 2 devocionais para casais, um chama Começando Juntos, outro devocional para casais mesmo, do Jaime Kemp, da sua esposa, Judith Kemp. Olha que legal. Eu queria ter esse. Mulheres que Amaram a Deus também, é o devocional aqui. Tem 2 aqui para a hora do café. Café da manhã com Deus e cafezinho com Deus. Olha que gostoso. Eu queria também ter esse. Eu quero ter todos. Né? E tem o grande lançamento da Agnus desse final de ano, que é para ter um bom dia hoje e amanhã, pequenas reflexões para você meditar. É isso aí. Então você não tem desculpa de falar que não tem tempo de fazer devocional. São coisas pequenas. Tempo para você ficar com você, talvez com seu esposo, com sua esposa, pensando nas coisas de Deus, meditando naquilo para ter um dia mais produtivo. Certo, Dri? Certo. Resoluções para o ano novo: fazer um bom devocional todos os dias, acordando mais perto de Deus, para exercer uma espiritualidade mais relevante no trabalho, né? Com certeza. Viu o gancho com o tema de hoje?
Se o tema aqui é espiritualidade no trabalho, a gente já definiu o que é a espiritualidade que a Bíblia mostra pra gente. Vamos tentar entender o que é, então, ser espiritual no trabalho, né? Você já falou que nada mais é do que ser crente também no trabalho. Mas por que isso é tão difícil hoje em dia? Por que as pessoas tropeçam tanto quando enfrentam esse desafio de ser cristão íntegro também no seu trabalho? É porque justamente eles não conhecem ou não se atentam pro conceito de integridade. O ser humano, cristão ou não cristão, ele é tudo isso mesmo que ele não saiba. Ele é corpo, alma e espírito em todo lugar onde ele está. Ele não deixa de ser corpo quando ele foi pular na piscina, não deixou de ter alma, a não ser que ele se afogue lá, daí ele vai deixar de ter espírito lá, porque o espírito vai subir e ele vai ficar lá no fundo da piscina. Mas caso contrário, ele no fundo da piscina, enquanto ele está nadando lá na academia, ele é corpo, alma e espírito. Ele não deixou de ser isso, né? Quando ele está lá com os braços para cima, lá no culto, né, com os olhos fechados tal, e cantando, orando e tal, ele não está sendo só espírito, né? Senão ele não podia estar com os braços para cima, né? Porque ele está lá corpo, alma e espírito. Então ele é tudo em todo lugar. A integridade é uma coisa fundamental na nossa relação com Deus. Você vai ver muitas pessoas que Deus quer elogiar, ele chama de um cara íntegro, né? Porque essa qualidade, essa virtude é importante. Então o que acontece é que as pessoas separam a vida em caixinhas, né? Então eu sou espiritual quando eu estou na igreja, mas quando eu lido com o meu dinheiro, eu não sou. Porque aí é uma coisa material. E quando eu estou no trabalho, Deus não está lá, né? Isso é um erro. Aliás, isso é um erro que é cometido tanto pelo empregado quanto pelo patrão. Você já ouviu alguém falar assim, olha, aqui dentro você não traz seus problemas. Os problemas têm que ficar lá no portão. Daqui pra frente você passou o cartão de ponto lá, os seus problemas têm que ficar pra fora. Isso é impossível, porque você não tem como deixar a sua alma, suas emoções pra fora. Mas você tem que trazer tudo pra dentro. Então, por isso é tão importante que a gente que é cristão e que pode compreender isso, saiba que a gente deve ter essa postura também enquanto está trabalhando. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente sempre tende a pensar em oração, em falar de Jesus, em momento devocional, né? Esse tipo de prática. E Marcos, você sabe que, assim, eu te acompanho há um bom tempo já, né? Fui discipulado por você e tal. E uma coisa que eu guardei no meu coração desde a minha adolescência, desde a minha tenra idade, quando a gente tava... Você lembra, Marcos? A gente tava trabalhando um pouquinho em cima daquele livro Vivendo nos Limites. Lembro. E eu lembro que você falou um pouquinho sobre trabalho. Eu nem trabalhava na época ainda, mas isso eu guardei. Você falou assim, que se você parar o seu trabalho pra falar de Jesus por um amigo que está do seu lado, você está roubando o tempo que o seu patrão está pagando para você trabalhar. Isso é uma coisa polêmica, né? E eu acho que está dentro disso também, né? Se a gente fala de espiritualidade, esse tipo de atitude é importante se pensar também, né? A não ser nesse caso que você seja o pastor da igreja, né? Porque aí se você não falar, aí você vai estar roubando a igreja que te paga para falar. É verdade. Mas é isso mesmo, porque na verdade, assim, o ser espiritual não é apenas falar de Jesus. Também inclui isso, né? Mas não é apenas falar de Jesus. Agora, você está lá no trabalho, você não está lá para pregar o evangelho, você está lá para cumprir a sua função. Algumas pessoas têm o privilégio de conseguir fazer isso sem ser roubar o patrão, né? Eu viajei até um tempo atrás, eu viajava com a equipe de vendedores e às vezes ficava 200 quilômetros dentro do carro e aí se ele podia falar de qualquer coisa, eu também podia. Então aí era diferente, né? Então aí você tem que aproveitar a oportunidade. Mas assim, no dia a dia, realmente é isso. Se você está lá para trabalhar, então você tem que trabalhar. E ao trabalhar da forma que o cristão deve trabalhar, vai acontecer o que a Sara ouviu aí não sei de quem que foi, Sara, da minha ex-chefe. Da sua ex-chefe, né? Quer dizer, eu quero trabalhar com gente que seja assim, que tenha essa postura, que tenha essa atitude, que tenha essa... se bem que às vezes também o cara não bebe e tal, não fuma, não chega atrasado, mas ninguém aguenta ele lá. E é um péssimo profissional. É um péssimo profissional. Como é que funciona, por exemplo, você tem a questão da espiritualidade e a palavra de Deus, ela é imutável. Porém, você tem uma questão de cultura. Um exemplo, uma roupa hoje que é aceitável para os padrões cristãos, há 50 anos atrás talvez não seria. Como contextualizar a questão da cultura, das mudanças de cultura, para você continuar sendo espiritual no trabalho, onde quer que for, sem ferir a palavra de Deus e sem estar fora dessa cultura? No caso específico disso que você citou, a receita é dada na própria Bíblia, né? Modéstia é bom senso. O que é cultural
né, o que é de costume, o que é de cada época, nem sempre vai ser regulado por uma letra explícita na Bíblia, vai ser regulado muito mais pelo bom senso, né? Vai ser regulado muito mais pela sua vivência, pela sua proximidade com Deus, para saber o que ele gosta, o que ele não gosta, né? E o bom senso vai ser normalmente o árbitro nessas questões. Em geral, o bom senso já resolve a maioria desses problemas. Eu estava até comentando a questão cultural, porque hoje, assim, é culturalmente aceitável mentiras boazinhas, vamos dizer assim. E a Bíblia não fala de mentira boazinha ou de mentira má. A Bíblia só fala que a mentira é pecado e que o diabo é o pai da mentira. Mas é culturalmente aceito onde? Manda dizer que eu não tô. Manda dizer que eu não tô. É o clássico, fala que eu já apaguei. Diz que é uma inconsistência no sistema. Entendeu? Aquele conceito assim, não vai fazer mal pra ninguém. Não é uma coisa assim, eu vou mentir, o que eu vou falar vai roubar, então eu vou mentir pra pessoa perder dinheiro. Não, é só pra aliviar alguma coisa. A gente sabe que na prática é assim que funciona ainda. Mas os meus colegas consultores e palestrantes, você pode observar isso aí, eles estão falando contra isso já faz tempo. Então isso é culturalmente aceito aqui para nós, nem todas as culturas, né? E era também, porque agora já se fala contra isso, inclusive quem não é cristão já fala contra isso. Eu assisti uma palestra um tempo atrás de um sujeito aí, que eu não vou falar o nome porque é meu concorrente, né? Mas ele falou o seguinte, olha só o que ele falou, ele não é cristão não. Ele falou assim, olha, se você sai na sexta-feira à noite com a sua equipe de trabalho, com as secretárias, com os gerentes seus lá e tal, vai pra boate, da boate você vai pra gandalha e tal, e todo mundo enche a cara, aí vocês começam a fazer piripiri em cima da mesa, você chega na segunda-feira aqui, o cara falou assim mesmo, você chega na segunda-feira aqui, você acha que ele vai te respeitar? Você acha que você vai ter autoridade como líder? Veja só, o cara não tá pregando na igreja, ele estava dando uma palestra numa empresa e está condenando uma prática que ele sabe que não funciona. Esse negócio de mentir, por exemplo, eu já ouvi pessoas que não tem nada a ver com o cristianismo falar, não, olha, não minta porque depois você está mal. Eu falo porque eu passei por uma experiência dessa, uma empresa que eu trabalhava, eu atendi o telefone, o colega de trabalho, era pra ele falou, fala que eu não tô. Eu coloquei no outro e falei assim, não, eu não vou falar que você não tá. E ele passou uma semana de cara virada comigo por causa disso. Ele acabou atendendo o telefone, sabe? E assim, você tem uma sedução de ceder a essas coisas pra se manter bem com o patrão, com os colegas de trabalho. Eu tive uma situação que eu vivi parecida com isso. Eu trabalhava com vendas e um dia o diretor da empresa me chamou para me explicar, para me dar uma aula prática de como fazer para dar propina pro comprador, para quem a gente ia vender. Uau! Ele me explicou como é que é. Você faz assim, chama ele pro restaurante e tal, depois você começa a rabiscar em cima do guardanapo e tal, aí você vira para ele, começa a falar como é que tá difícil a vida, negócio de criança na escola e tal. Então ele me deu uma aula prática de como fazer o negócio. Aí eu virei para ele e falei assim, se o seu comprador fizer isso, o que você faz? Eu disse, eu mando embora na hora. Então tá bom, quer dizer que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Eu jogo pro outro fazer isso, mas se você jogar aqui, você não aceita. Então se você não aceita pra mim, não aceita pra você. E graças a Deus, houve situações em que a gente conseguiu vender e fazer um bom desenvolvimento da coisa sem precisar disso. No entanto, eu tomei um pé no traseiro justamente porque eu não estava querendo participar mais de coisa ilícita. Então assim, não é que também muitas vezes se condicionam essas histórias assim, olha, você tem que ser espiritual no trabalho, tem que ser fiel no pouco, no muito, em tudo, que Deus vai te abençoar. Não, Deus vai te abençoar mesmo, mas não é por isso que a gente tem que ser espiritual, né? Sim. É simplesmente porque a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente professa. A gente tá vendo um pouquinho com a ótica do empregado, mas pensar um pouquinho agora com a ótica do empresário, do empregador, né? Existe um mito, ou pelo menos é o que muita gente diz, que com a quantidade de leis e de regras e de burocracias que existem no governo brasileiro, na economia brasileira, nenhuma empresa sobrevive fazendo tudo certo. É verdade. É verdade que nenhuma empresa sobrevive ou é verdade que se diz isso? É verdade que se diz isso e é verdade que não sobrevive. E aí? Eu não sou empresário. Ele é consultor. Eu sou consultor. E como consultor eu consigo sobreviver pagando meus impostos direitinho. Ainda assim posso sonegar, mas não preciso, porque dá para pagar direitinho. Mas você tem razão no que você está dizendo. Na verdade, todo mundo sabe disso, que no Brasil os impostos são feitos para não serem pagos, eles são feitos para serem sonegados. Por que você acha que tem essa multidão de impostos? Você acha que ninguém sabe ainda? Até o Jô Soares já falou isso, fez até uma campanha aí, se colocasse 1% de imposto sobre as transações financeiras, todo mundo pagaria, seria mais justo, quem tem mais paga mais e tal. Mas por que eles não querem fazer isso? Porque é para poder ter as brechas e tal. Mas isso é uma outra discussão. Só que nós estamos nela, né? A gente está nela, a gente tem que se virar. Eu entendo que realmente existem situações, essa é uma questão de ética, né? Mas que também envolve o assunto que a gente está falando aqui. Existem certas situações que realmente não dá para um cristão. Tem
tem ramos de atividade em que, se você quiser trabalhar direitinho, você simplesmente não consegue viver. Esse é um aspecto. Vendedor itinerante é uma delas? Não. Você consegue Advogado, com certeza. Não, advogado também você consegue. Eu tô dizendo assim, existem ramos de atividade que se você quiser fazer a coisa direitinho, como manda a lei, você não vai conseguir operar. Você vai ficar devendo até a alma e não vai conseguir pagar. Então, esse tipo de atividade simplesmente não dá para um cristão se envolver. Pronto, não dá. Se você quiser ser um cristão de verdade, você não vai poder se envolver com isso, que pressupõe o ilícito na prática da sua atividade. Agora, existem outras, que aí entra talvez essas que vocês falaram aí, que você consegue sobreviver, mas talvez você não vai ganhar o tanto que o seu concorrente ganha, por exemplo. Você vai ter que trabalhar com uma margem de lucro menor. E aí eu já vi crente que não quer. Não é que ele não consegue trabalhar sem sonegar, é que ele não quer ganhar só 10%, ele quer ganhar 45%. Então aí você tem uma opção, né? Mas você ainda consegue ser um cristão decente. E existem situações em que você pode trabalhar honestamente e ganhar muito dinheiro ainda assim. Você poderia dizer quais são essas situações, que agora me interessei. Você pode contratar um treinamento da Talenton, que aí no treinamento eu explico direitinho pra você algumas delas. Tá, mas bom. Você com a sua consultoria, Marcos, se um empresário chega e fala, ó, eu tenho esse meu negócio e eu quero fazer a coisa certa. Não, na verdade eu não dou consultoria nessa área, Paulinho. Eu não sou consultor nem fiscal, nem financeiro, nada. Eu sou consultor de pessoas, então a minha área é um pouco diferente. Personal consultor. Na verdade eu não gosto nem muito de falar que sou consultor, porque falar que é consultor e que é pastor, assim, as duas coisas são muito obscuras, você nunca sabe direito o que o cara faz, né? Não, parece que a pessoa recebe muito dinheiro pra não fazer nada. Nos dois casos. Não, é por isso que eu não sou consultor, porque eu trabalho pra caramba. E não ganho muito dinheiro, não. Eu só ganho o suficiente e olhe lá ainda. Porque, bom, quando esse podcast for ao ar, pode ser que minha situação já terá revertido, mas por enquanto... Quais são as perguntas mais estranhas que você já ouviu no treinamento? Que você dá de pessoas, por exemplo, questionando sobre situações que elas passaram, ou de uma forma genérica, assim, o que foi estranho que te soa muito estranho, sei lá. Bom, eu vou te dar um exemplo que me soou muito estranho assim. Na verdade não foi exatamente um treinamento, mas tinha a ver com isso que nós estamos conversando aqui. Uma pessoa uma vez falou pra mim assim, você é da mesma igreja do fulano de tal? Eu sou da mesma igreja que ele. E vocês escutam a mesma coisa lá? Sim, a gente escuta a mesma coisa lá. Então por que ele vive falando de Bíblia, de religião, de Jesus aqui pra mim, mas trata a gente de um jeito tão injusto que você nunca fica falando dessas coisas, mas a gente sabe que você é uma pessoa que segue a Cristo? Essa foi uma das coisas mais estranhas que eu ouvi, embora é relativamente comum. Mas quando você sabe que essas coisas acontecem, mas quando você escuta isso assim, quando alguém verbaliza isso pra você desse jeito, é bem esquisito, bem estranho. Porque essa é uma demonstração da falsa espiritualidade, né? É falar só pros olhos, né? Você não fala pro coração. Você não transmite com o que você faz, o que você fala. Resumindo, a pessoa é um hipócrita. Outras coisas esquisitas que eu já ouvi, assim, que eu já vi, são pastores, que agora tem muito pastor consultor aí, né? Tem cheio de pastor aí que, em vez de estudar um pouco mais a Bíblia para não falar besteira no púlpito, fica aí dando consultoria durante a semana. Tem um pastor que chegou numa empresa um dia e disse assim, olha, eles faziam lá uma reunião de oração antes de começar. Então, ele se implicou com a reunião de oração. Falou, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é empresa a empresa, igreja a igreja, cada coisa no seu lugar, né? Só que, na realidade, ao invés de ele falar, não sei se a oração estava errada ou está certa, não estou discutindo isso, mas assim, talvez o que ele precisasse fazer era, ao invés de cortar a oração, era mostrar que não adiantava ele se ajoelhar lá para orar, ou exigir que todo mundo fosse orar, e levantar-se dali e fosse agir como um ímpio, né? Eu acho que essa deveria ser a proposta. Não é a oração que estava errada, talvez fossem as práticas. Eles oravam de manhã, pediam a direção do Espírito Santo, mas depois virava uma bagunça. A partir do momento que falava amém, a empresa era totalmente desorganizada. Acho que era esse o problema, não a oração, né? Na verdade, eu ainda não entendi, não captei muito bem a essência do treinamento. Você falou que faz isso em várias áreas e tem esse treinamento específico. Vamos tentar esclarecer isso aí. Eu tenho que contratar
eu tenho que contratar pra poder fazer. Você precisa contratar, você precisa mandar seu... Liga no 0800, porque fica mais fácil a gente atender você. Não, mas é assim, Sara, foi bom que você... Na verdade, eu imaginei assim, que eu estou falando aqui como palestrante de capelania corporativa, né? São coisas distintas. Por que são coisas distintas? Quem contrata capelania corporativa, normalmente, quem me chama para fazer palestras são igrejas, são empresários cristãos, são grupos de homens de negócio cristãos. Isso é inédito, né? Ou já tem gente não é inédito, assim, talvez não é muito conhecido, mas o que acontece é que as pessoas, os que fazem isso aí, normalmente eles fazem com um objetivo explícito, assim, ou não tão explícito, mas com o objetivo de evangelizar. Então eles fazem, tipo a Donep, por exemplo, eles reúnem empresários lá, falam sobre negócio para depois pregar o evangelho. A minha proposta é diferente disso. Eu quero apenas levar os meus irmãos empresários ou líderes ou profissionais de forma geral a entender o seu trabalho, o seu ambiente de negócio como um lugar onde ele pode servir a Deus, não só sendo direitinho, sendo ético e tal, porque existe uma questão aí, não sei se vocês vão concordar com isso, mas eu tenho visto isso de alguma maneira expressa por pessoas que falam assim: quando eu me aposentar, aí eu vou ter tempo para servir a Deus. Sabe? Quando eu deixar de trabalhar, eu sei que existe muita gente que não tem tempo para se envolver com a igreja ou com os ministérios da igreja e tal, porque trabalha demais, porque quer ganhar dinheiro, tudo bem, mas todos nós trabalhamos pelo menos 8 horas por dia, a não ser alguns poucos afortunados que não tem essa carga horária. Todo mundo trabalha 8, 10 horas por dia. O Paulinho não tem carga horária, não. 8 horas é refresco pra mim. Agora, você já imaginou, se você não pode servir a Deus nesse tempo, se você pegar 8 horas por dia, aquela continha que já cansou de fazer aí, né? 8 horas é um terço do dia, mais 8 horas pra dormir, se bem que a maioria não faz isso. Mais 8 horas pra se deslocar pro trabalho e pra voltar pra casa, né? Em São Paulo. Pelo menos. Eu acho que falta a gente compreender melhor que é para isso que serve, Sara, a capelania corporativa. Mostrar pro camarada que ele pode sim servir a Deus e que na verdade Deus o colocou ali justamente para isso, né? Tem uma questão que a gente sempre aborda nas palestras de capelania corporativa, que é o chamado mandato cultural, né? Deus chamou Adão e Eva lá e os colocou lá no jardim para cultivar aquele jardim, para guardar aquele jardim e para tomar conta da natureza. Quer dizer, era para trabalhar, né? E eles não estavam servindo a Deus? É óbvio que estavam, né? Pensa, por exemplo, no céu, né? Quando a gente estiver lá no céu, eu imagino, eu não sei se vai ter, mas se tiver, vocês me cobram isso lá, mas eu imagino que lá no céu eu não vou ter que bater cartão numa empresa, né? Não vou ter que dar consultoria, não vou ter que ir pra faculdade, não vou ter que fazer nada dessas coisas. Não, isso aí é no inferno. Aí seria o inferno. Então, quer dizer, mas vai ter trabalho, a gente vai fazer alguma coisa ali, não vamos ficar lá o dia inteiro tocando harpa, né? Que já seria pra mim um trabalho espantosamente difícil, porque eu não sei fazer isso. Mas assim, nós fomos colocados no mundo, nesse mundo caótico, para colocar ordem nesse caos, né? Isso faz parte do nosso ministério, né? Do nosso trabalho, e é isso que a gente procura mostrar na capelania corporativa. Ponto na outra linha, parágrafo, travessão. A Talenton, ela não oferece isso aí. Se você olhar no site da Talenton, não tem isso, porque a Talenton é uma empresa aberta para qualquer pessoa. A capelania corporativa, eu direciono para meus irmãos cristãos. A Talenton é outra conversa. A Talenton, eu sou um consultor como qualquer outro, um palestrante, uma pessoa que treina pessoas e equipes e que, por ser cristão, utiliza os princípios cristãos nesses treinamentos. Deu para entender a diferença, não? Ah, tá, agora foi. Agora processou. Pegou no tranco. Ô Marcos, se você tivesse que dar, assim, alguns conselhos acerca de espiritualidade no trabalho, acerca de ética cristã profissional, o que você falaria para as pessoas que estão nos ouvindo? O primeiro deles acho que já foi dado. Você não deixe jamais que no seu trabalho você seja uma pessoa diferente do que você é em qualquer outro lugar, inclusive na igreja ou no seu quarto de oração, né? Essa é a primeira coisa. Segundo, saiba que quando você tentar viver sua espiritualidade no seu trabalho, nem sempre você vai ser promovido, nem sempre você vai receber aplausos e vai ganhar a medalha do funcionário do mês. Às vezes você vai ser até demitido por causa disso. Você tem que estar consciente de que isso faz parte do jogo, e aí você tem que escolher o que você quer, né? Mas não desista. Terceira coisa, terceiro conselho, você
faça como o Tiago fala para fazer. A sua fé tem que ser mostrada de que maneira? Pelo que você fala ou pelo que você vive? Né? Pelo que você verbaliza ou pelo que as pessoas veem você fazer? Então esse é o terceiro conselho, viva a sua fé, né? E você vai verbalizar também, você vai ter muito mais oportunidade de verbalizar. Não gosto muito daquele negócio de prega o evangelho, se preciso use palavras, não gosto muito disso não, porque precisa usar palavras, que a pessoa não vai adivinhar o que acontece com você, porque que você é diferente só pela sua maneira diferente de ser. Ela vai te perguntar e você vai ter oportunidades, mas antes de ficar falando, viva a sua fé. Viva a sua fé, muito bem. Muito bom. Como é que é aquela frase? Pregue todo momento, se possível use palavras. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Então, é isso que o Marcos falou, que não concorda. Não, mas eu lembrei da frase. Essa frase de Agostinho. Então, Marcos, passa pra gente aí os seus contatos, né? Quem quiser agendar esse tipo de treinamento aí com a Talenton, acessa www.talentonbrasil.com.br, tem o link aí no post do podcast. Talenton tem 2 N's, né? Tem o N antes do T e no fim, é Talenton. Isso. Sem acento, talentonbrasil.com.br. Certo. E vamos aproveitar para falar também dos seus 2 outros projetos, né, Marcos? Que é o Fazendo Discípulos. A gente já fez um programa sobre isso aqui em Irmãos.com também. Mas na época não tinha blog, né, meu? Agora tem o blog, que é o fazendodiscípulos.blogspot.com. Lá você está acompanhando os vídeos de treinamento de discipulado que o Marcos preparou aí pra gente. E que o Paulinho editou pra gente. A edição ficou excelente, porque demorou quase 2 anos. 1 ano só, 1 ano. Interessante que aí você vai ver uma outra diferença, Sarinha. Alô? Sara tá acordada? Eu tô ouvindo o que você tá falando. Não, eu percebi como você estava ouvindo. Eu acabei de citar o provérbio, você citou ele de novo. Agora eu vou confirmar sempre se você tá aí ainda. Mas é assim, no blog Fazendo Discípulos, é ali que eu trabalho mais a questão de capelania corporativa. É lá que eu vou trabalhar essa questão aí. Espiritualidade no trabalho, palestras voltadas para isso aí. Lá no site são as palestras corporativas em geral. E também, aproveitando aí o espaço, né? A gente tem aí realmente uma parceria com uma jornalista, Mary Machado, famosa Merinha, que trabalha com a gente para desenvolver conteúdo para mídias sociais aí, né? Para empresas ou profissionais que não sabem lidar com isso ainda. A gente também não sabe, mas se o Tiririca foi deputado sem saber o que ele fazia, eu posso trabalhar com mídias sociais e vou aprendendo também. Mas eu não sei, mas ela sabe. Ela sabe. E ela conhece Nietzsche, né? Ela conhece Nietzsche. Eu acho que até gosta, viu? Talvez até goste. E o terceiro projeto do Marcos, que é nosso também, é o Efeito Estufa, que agora é CEPAL, né, Marcos? Agora é CEPAL. A gente conseguiu, por vias óbvias, né? Que a CEPAL conhecesse o nosso trabalho aí. E agora o Efeito Estufa está dentro do site da CEPAL e vai melhorar bastante em alguns aspectos, principalmente a questão de plataforma, de... Como é que chama isso aí, Paulinho? O sistema, né? É o sistema. Não que o nosso fosse ruim, muito pelo contrário. Foi feito, inclusive, por um cara que é muito querido nosso e tudo, e não é que o sistema fosse ruim, mas ele estava necessitando de algumas coisas que foram surgindo ao longo do tempo e agora a CEPAL vai suprir isso. Vai assumir isso. Aí outra coisa importante também, acho que em janeiro já deve começar a ter cursos novos aí. Nós estamos oferecendo o panorama do Novo Testamento, já está sendo... Do velho, desculpa. Mas o que vai ser lançado é justamente o do Novo, né? Do Novo. Panorama dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos e depois das cartas. Aí entra em efeitoestufa.net, né? E lá vai ter o link para fazer as matrículas dessas turmas. E você também pode, a partir de agora, contratar os cursos presenciais do Efeito Estufa. Você pode escolher uma das matérias lá e a gente vai na sua igreja ou na sua região aí e faz presencial. Legal. Muitos projetos aí, o Marcos, ele só não se acha missionário, né? Mas tudo que ele faz tá dentro da área aí de missões. Eu tô nessa luta há vários anos para convencer o Marcos de que ele é missionário. Ele não aceita, mas...
Agora, até para ser coerente com o que eu acabei de explicar aí, realmente eu sou missionário, né? Só que eu sou um missionário remunerado pelo meu trabalho próprio, assim, vamos dizer. Você é remunerado pela sua vida material. Ele faz tendas agora. Mas esse é o conceito realmente de missão, né? Você tem uma missão na vida e você faz disso a sua bandeira. Beleza, então, Marcos, obrigado. Vamos ver se você participa mais dos próximos temas aí, pra trazer um pouquinho de polêmica aqui. É legal que você sempre traz uma visão diferente da que as pessoas têm e uma visão não óbvia. E leva a gente à reflexão. Muito legal a sua participação. Obrigado. Assim, agora, acho que é meio, como você falou aí, Juliana, acho que é meio óbvio, assim, né, até. Não, você falou que não é óbvio, mas eu acho que até é meio óbvio. Não é óbvio porque tem muita gente fazendo errado. Precisa dessa instrução para as pessoas. Tem uma coisa que eu não falei, Paulinho, que acho que é interessante de mencionar aí, é que existe uma diferença entre espiritualidade, religião, religiosidade e misticismo. São 4 coisas que às vezes o pessoal mistura, né? Mistura as bolas assim, mas são coisas diferentes. Então eu não trabalho com nenhuma das últimas 3 que eu falei. Então eu não vou pregar religião na sua igreja, nem vou fazer da sua igreja um púlpito. A não ser que você queira. Também se você quiser me chamar lá numa reunião de final de ano... Sua empresa, você tá falando, né? Você falou igreja. Eu falei igreja? Não, na pequenas igrejas, grandes negócios. na igreja você não prega. Na igreja é interessante, que às vezes eu vou pregar agora, as pessoas falam assim, a sua palestra foi interessante. E às vezes eu fico pensando que se ele tá me elogiando ou criticando, né? Às vezes ele acha que eu não preguei, que eu dei uma palestra. Ótimo, se você achou isso, tá bom. É porque uma vez alguém falou assim, mas isso que você tá falando aqui, você podia falar na minha empresa. Ótimo, aqui eu faço de graça, na tua empresa... Me contrata que eu vou, não tem problema nenhum. Mas assim, é bom deixar isso claro, né? Eu não trabalho com religião, trabalho com espiritualidade. Muito de bem. acordo com o conceito bíblico, não exatamente filosófico. Oi, tá ouvindo ainda? Aprendeu, né? Mais um programa com apêndice. E hoje um apêndice super especial que é pra anunciar aquela super novidade, cheio de super hoje, né? Nossa, hoje tá tudo super. Aquela super novidade que estamos desde o podcast 101 anunciando que vai substituir os recadinhos, quiçá virar um programa de verdade, que é o vlog Olá Pessoas. Se você ainda não viu, é a próxima coisa que você vai fazer. Também aí no post do podcast tá o vlog, vai pro YouTube, comenta lá, dá o joinha se você gostou, assina o canal, né? No YouTube você pode assinar o canal, toda vez que você entra no YouTube vai mostrar as atualizações daquele canal, é o canal Vlog Olá Pessoas no YouTube. Então acompanha a gente, incentiva se você gostou, porque... e não deixe de indicar a gente, né? Indicar os outros. Vai lá, vê o vlog do pessoal lá. O que é vlog? Não sei, vê lá. Vê lá que você vai gostar, espera. Se você gostou, dá um feedback pra gente, a gente vai ficar muito feliz se puder continuar esse projeto aí, que é um sonho antigo nosso, de falar com vocês em vídeo também, utilizando essas novas mídias que estão à nossa disposição, como a gente sempre fez aqui em Irmãos.com. É verdade.